Saudações, queridos e queridas. Hoje a gente vai falar sobre divisão e potenciação de monômios. Acompanhe, por favor. Bom, na divisão de monômios, para que nós possamos realizá-las com clareza, a gente vai primeiramente recordar a seguinte propriedade: divisão de potência de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, a gente costuma conservar a base e subtrair os expoentes, né? Sempre que a gente vai dividir duas potências que têm bases iguais, a gente repete a base, já que elas são iguais, e subtrai os expoentes. Essa é uma propriedade de potenciação que já é nossa velha conhecida. Agora vamos considerar alguns exemplos para verificar como podemos realizar a divisão entre dois monômios. Observe esse exemplo 1. Vamos calcular 12y à quinta dividido por 4y ao cubo. Então, se nós formos dividir esse primeiro monômio pelo segundo, nós podemos escrever tanto assim na forma de divisão quanto na forma de fração, né? Quer dizer, depende do gosto da pessoa que está estudando, né? Eu particularmente gosto muito desse formato de fração, porque quando não dá para dividir, dá para simplificar, já fica na forma fracionária. Então nós dividimos o coeficiente 12 pelo coeficiente 4 e a parte literal y à quinta pela parte literal y ao cubo. E 12 dividido por 4 é 3, y à quinta dividido por y ao cubo conserva a base, né? Eu estou dividindo duas potências de bases iguais, conserva a base que é y e subtrai os expoentes segundo a propriedade aqui de amarelo. 5 menos 3 dá 2. Ou seja, 12y à quinta dividido por 4y ao quadrado é 3y ao quadrado. Exemplo B. Vamos dividir 20a à quarta b ao quadrado por menos 5ab. Então, efetuando essa divisão, escrevendo na forma fracionária, nós vamos ter aqui o 20 dividido pelo menos 5, coeficiente por coeficiente, e a parte literal a à quarta b ao quadrado dividido pela parte literal ab. Quando dividirmos 20 por 5, sinais diferentes, é negativo, 20 dividido por 5 é 4. E aqui, a à quarta dividido por a 1, aqui em cima nós sabemos que tem 1, a gente conserva a base a e subtrai o 4 menos 1, que é 3. Então vai ficar a ao cubo. E quando dividirmos b ao quadrado por b elevado a 1, nós vamos ter aqui o b, conserva o b e subtrai os expoentes, 2 menos 1 vai dar 1, que não há necessidade de colocar 1 aqui em cima do b. Sabemos que ele existe. Portanto, 20a à quarta b ao quadrado dividido pelo monômio menos 5ab vai ser igual ao monômio menos 4a ao cubo b. Terceiro exemplo, vamos dividir menos 2a à quarta xy por menos meio a ao quadrado x. Então, escrevendo a divisão na forma de fração, nós vamos ter aqui o menos 2 dividido por menos meio, o x dividido por, o a à quarta dividido por a ao quadrado, e o x dividido por x, e o y, como não tem ninguém para dividir por ele, a gente repete o y. Percebam aqui que na divisão, sinais iguais é positivo, 2 dividido por meio. Quando a gente divide por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Tá bem? Se você usar a calculadora e dividir 2 por meio, você vai perceber que dá 4. A elevado à quarta dividido por a elevado ao quadrado, divisão de potência de mesma base, conserva a base a e subtrai o expoente 4 menos 2, que é 2, vai ficar a ao quadrado. X dividido por y, por x, eles são iguais, a gente cancela, a gente corta e cancela, né? Porque se eu for dividir qualquer letra dividido por si próprio, qualquer coisa dividido por si próprio vai dar 1. Né? Então, se eu for dividir x por x, é como se nós cortássemos, x desaparece. Portanto, vai sobrar só o y. Ou seja, menos 2a à quarta xy dividido por menos meio a ao quadrado x, isso é igual a 4a ao quadrado y. Ok, vamos à regra. Para dividir um monômio por outro, dividimos os coeficientes entre si e as partes literais entre si, que nem na multiplicação, né?
Observe agora o resultado da seguinte divisão. Se nós formos dividir agora o monômio 15x ao cubo y ao quadrado pelo monômio 5x à quinta y à quinta, escrevemos na forma de fração, dividimos coeficiente por coeficiente e as partes literais pelas partes literais. Quando fizermos 15 dividido por 5, isso dá 3. Quando dividirmos x ao cubo por x à quinta, muito cuidado aqui, porque eu conservo a base que é x e subtraio os expoentes. 3 menos 5, isso vai dar menos 2. Fazendo aqui a parte para que fique melhor compreendido, né? Quando nós dividirmos 15 por 5 vai dar 3. Quando nós dividirmos aqui, ó, x ao cubo por x à quinta, isso aqui vai dar, conserva a base x e subtrai os expoentes 3 menos 5, isso aqui vai dar x elevado a menos 2. E quando dividirmos o y ao quadrado por y à quinta, também a gente conserva a base e subtrai os expoentes 2 menos 5, e 2 menos 5, isso aí dá o sinal do maior e subtrai, vai dar menos 3. Portanto, colocando aqui embaixo, né, isso aí, esse resultado será igual a 3x elevado a menos 2, y elevado a menos 3. Mas como nós já vimos, expoente negativo significa dizer que é o inverso da potência. Então, na verdade, isso aqui seria 3 que multiplica 1 sobre x ao quadrado, que multiplica 1 sobre y ao cubo. E organizando essa expressão, 3 vezes 1 vezes 1, isso vai dar 3 em cima, e embaixo vai ficar x ao quadrado, y ao cubo. Isso aqui não é um polinômio porque tem letra no denominador. Aliás, não é um monômio. Nós já vimos toda vez que um termo algébrico apresenta a letra no denominador ou no radical, ele não é considerado um monômio, né? É por isso que nós temos aqui, nem sempre a divisão de um monômio por um outro vai resultar em um monômio, como vimos aqui, ó. Isso aqui não é monômio. No entanto, ao longo de nossos estudos, veremos apenas a divisão de monômios que tenham como resultado o monômio. Isso aqui é só para salientar para vocês que nem sempre a divisão de um monômio por outro monômio vai ser monômio, tá? Mas a gente não vai, nós não vamos nos deter nesse caso aqui, nessa situação, né? Para todos os efeitos, para nós, o monômio dividido por monômio, a gente vai trabalhar só com aquelas divisões que geram como resultado um outro monômio. Tudo bem? Muito bem. Então, gente, agora vamos ver as potenciações de monômio. Já sabemos que dividir monômio por monômio é dividir coeficiente por coeficiente e variável por variável, usando a propriedade da divisão de potência. Vamos agora para a potenciação de monômio. Vamos considerar aqui essa seguinte situação. Qual é o quadrado do monômio menos 10a ao cubo? Qual é o quadrado desse monômio? Se eu levar esse monômio ao quadrado, ele vai ficar escrito dessa forma, certo? Mas nós sabemos que alguma coisa ao quadrado é eu multiplicar ela por ela de novo. Então, menos 10a ao cubo, quando eu elevar ao quadrado, isso é multiplicar menos 10a ao cubo por ele mesmo. Menos 10a ao cubo. Portanto, na multiplicação, como nós já vimos, eu vou multiplicar a parte, o coeficiente pelo coeficiente, menos 10 vezes menos 10, e vou multiplicar a parte literal por parte literal, a ao cubo por a ao cubo, visto já nos itens anteriores. E menos 10 multiplicado por menos 10, sinais iguais é positivo, 10 vezes 10 é 100, e a ao cubo multiplicado por a ao cubo, conserva a base, somos expoentes, 3 mais 3 é 6. Então vai ficar 10a elevado à sexta potência. Ou seja, menos 10a ao cubo. Tudo isso elevado ao quadrado, isso é 100a elevado à sexta potência. Certo? Ok, então vamos ver o segundo exemplo. Qual a quinta potência do monômio 2x ao quadrado? Então vamos elevar 2x ao quadrado, vamos elevar esse monômio à quinta potência. Fazer um monômio à quinta potência é multiplicar o monômio 5 vezes por ele mesmo. Então 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? E multiplicar esse monômio 5 vezes significa multiplicar os coeficientes e multiplicar as partes literais. Então está aqui os 5 número 2 multiplicando. E está aqui as 5 partes literais, x ao quadrado multiplicando.
Quando eu multiplicar os coeficientes, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 2 é 32, nós temos aqui 32. Quando eu multiplicar x ao quadrado vezes x ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes x ao quadrado, de novo vezes x ao quadrado, esse produto de potência de mesma base, eu conservo a base que é x e somo os expoentes. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. X elevado a décima. Portanto, 2x ao quadrado. Esse monômio aqui elevado à quinta potência, isso é 32x a décima. Okay? Para tornar mais simples, podemos fazer uso da propriedade de potência. Potência de uma potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. É mais fácil fazendo uso dessa propriedade de potência. E essa outra propriedade, A vezes B elevado a N, né? Se eu tenho um produto elevado ao mesmo expoente, eu distribuo esse expoente para cada fator do produto, ou seja, A elevado a N que multiplica B elevado a N. Essas duas propriedades são de grande importância para facilitar a potência de monômio. Então observe aqui nesse exemplo, nesse primeiro exemplo, o cálculo usando as propriedades. Então, se você tem menos 10a ao quadrado, menos 10a ao cubo elevado ao quadrado, a gente pode fazer aqui ó, o coeficiente elevado ao quadrado e também a parte literal elevado ao quadrado, uma vez que entre um número e uma letra tem um sinal de multiplicação, por mais que não apareça. É como se isso aqui fosse um produto, a gente vai elevar o coeficiente ao quadrado e a parte literal ao quadrado, que é o que nós temos aqui. Ó. E quando fizermos menos 10 ao quadrado, isso vai dar mais 100. E quando fizermos A ao cubo ao quadrado, vai recair nessa propriedade de potência, né? Potência de uma potência, onde a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, conserva o A e multiplico 3 vezes 2, que dá 6. Portanto, esse monômio ao quadrado é 100A a sexta. Da mesma forma que esse outro monômio que nós fizemos lá em cima, usando a definição de potência, que a gente está fazendo usando a propriedade de potência. Se eu tenho esse monômio elevado à quinta, eu separo como se eu separasse a parte literal do coeficiente, entre um e outro tem multiplicação, então eu elevo o coeficiente à quinta, está aqui, ó, e elevo a parte literal à quinta, que é o que nós temos aqui. E 2 elevado à quinta, já sabemos que é 32. Aqui nós temos potência de uma potência, conserva a base, usando essa propriedade aqui, e multiplicando os expoentes. 2 vezes 5, 10, ou seja, 32x elevado a décima. Ficou claro? Então, a potência de potência a gente pode fazer usando essas duas propriedades. Primeiro, S, onde a gente distribui o N para todo mundo, coeficiente para a parte literal, e depois na parte literal usamos uma propriedade de potência de uma potência, onde conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Tarefa de aprendizagem, hora de trabalho. Portanto, observe aqui a primeira questão. Calcule o quociente dos monômios. Divida cada um do monômio pelo segundo monômio e coloque o resultado aqui adiante. Segunda questão, efetue a divisão desse monômio por esse outro monômio. Não esqueça que aqui nós temos uma fração, aqui outra fração. E divisão de fração por fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Terceira questão, multiplique esse monômio por esse outro monômio. A seguir, divida o resultado por esse monômio aqui, ó, menos 10ax. Qual é o monômio que você vai obter, né? Então, multiplica o primeiro monômio pelo segundo, o resultado dessa multiplicação divide por menos 10ax, e a pergunta é o monômio que você vai obter nessa divisão. Quarta questão, Edu efetuou a divisão de menos 10x ao cubo y por menos 2xy e obteve como resposta 5x ao cubo. A resposta de Edu está correta? É uma pergunta. Então, para você saber se Edu acertou o resultado da divisão, você vai ter que fazer corretamente a divisão desse primeiro monômio por esse outro. E dizer se está correto, sim. Se estiver sim, ok. Se estiver errado, tente verificar onde foi que Edu errou. Quinta questão. Efetue a divisão desse monômio à quarta por esse monômio ao quadrado, né? Então, eu sugiro primeiro elevar a quarta, esse aqui elevar ao quadrado, para depois efetuar a divisão. Após executar essa divisão, em seguida adicione o monômio c ao quadrado ao resultado. A pergunta é, que monômio você obteve, né? Depois que você resolver essas 5 questões, você vem aqui na lista de respostas e confere
as questões que você errou, eu sugiro que refaça novamente. Tudo bem? Só uma olhadinha aqui na segunda questão. Ok. E então, gente, se você gostou dessa videoaula, não esqueça de comentar, né, lá no canal. É importante. Dê like, né, deixe lá o seu comentário, isso é muito importante para a gente. O tema da próxima videoaula, a gente vai começar a trabalhar os polinômios. A gente finaliza aqui o estudo dos monômios e vamos entrar nos polinômios propriamente dito. Tudo bem? Então, estuda que a vida muda. Obrigado pela atenção.